Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje fazer mais uma aula, né? Tratar de mais um assunto dentro do conteúdo de História do 8º ano, que é a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, né? A palavra revolução já nos remete a uma mudança profunda, né? Uma mudança que realmente tenha sido significativa para uma sociedade, para a economia, para a política, enfim, né? Então, no caso da Revolução Industrial, foi uma mudança no quê? No modo de produção, na forma como se produzia. O modo de produção passou a ser feito por máquinas, né? Quer dizer, passou a ser empregadas máquinas nesse modo de produção. Então, esse é o modo de produção fabril, também conhecido como maquinofatura. Esse processo teve início na Inglaterra no século XVIII. As formas de produção tradicionais eram, no campo, a agricultura e a pecuária, na cidade, o artesanato e a manufatura. Vamos relembrar cada um desses, né? Ver as diferenças. O artesanato, nós temos um artesão, no máximo ele, mais a sua família, mais algum ajudante, mas que conhecem todo o processo produtivo. Eles são os donos do meio de produção, né? O que é meio de produção? Tudo que é utilizado para produzir a matéria-prima, tal como o tecido, as ferramentas, né? Ou seja, a agulha, a linha, né? Enfim, tudo o que é necessário para produzir. O artesão, então, ele dominava todo o processo produtivo, sabia fazer todas as etapas da produção. Na manufatura, já são as oficinas, onde há divisão de trabalho. O dono da oficina de manufatura é que é o dono das matérias-primas e dos materiais necessários à produção, as ferramentas, outros componentes. E ele pagava um salário a cada um dos artesãos. O artesão já passa a não dominar todo o processo produtivo como antes, mas ele conhece, né? Conhece boa parte aí do processo produtivo. Então, a manufatura, ela surgiu aí com o reinício, aliás, do comércio na Idade Média, certo? Aí que surgiram aí as oficinas de manufaturas. Então, a Revolução Industrial, ela revoluciona, ela muda essas formas de produção tradicionais. Ela traz um outro componente para a produção, que é a máquina. Esse processo teve início na Inglaterra. E por que na Inglaterra, né? A Inglaterra reunia todas as condições ideais para que surgissem as fábricas, né? Olha só, a Inglaterra tinha um governo que, em primeiro lugar, incentivava o aumento da produção, e as máquinas aumentam a produção, tá certo? No século XVII, a Inglaterra passou pelas revoluções inglesas. Essas revoluções, elas acabaram com o poder absoluto do rei, o absolutismo monárquico. O rei passou a obedecer às leis e um parlamento, né, que a gente chama aqui no Brasil de congresso, com deputados eleitos, né? Então o rei passava a ter que obedecer às leis. Esse parlamento, ele era a favor da cartilha liberal, que é o que, né? A não intervenção do governo na economia. Então o Estado, ele passou a dar incentivos à burguesia a tudo o que significasse melhorar, aumentar a produção, certo? Então, essa monarquia parlamentarista, ela foi muito boa para a burguesia inglesa, certo? Então, olha só, eu preciso ter o quê? Uma camada da sociedade empenhada em criar essas fábricas, que no caso foi a burguesia. Essa burguesia inglesa tinha dinheiro. Ora, se eu for montar uma fábrica, eu preciso de dinheiro, não é isso? E essa burguesia inglesa, ela ganhou muito dinheiro exportando tecidos, né, as manufaturas, também com o tráfico negreiro e a pirataria nos mares. Então, a Inglaterra era um país que tinha uma camada empenhada em criar fábricas e que tinha capitais, dinheiro.
Havia um excesso de trabalhadores também, porque no século XVII houve o processo dos cercamentos das terras públicas. O que era isso? O governo inglês vendia suas terras e ele expulsava os camponeses que estavam ali, né? Os camponeses eles pagavam o aluguel da terra, o arrendamento, com uma parte da produção, pois esses camponeses foram expulsos. E para onde eles foram? Eles começaram a ir para as cidades. Então tinha uma boa camada de mão de obra, trabalhadores, aceitando baixos salários nas fábricas que estavam surgindo no século XVIII. Havia também muitas reservas de ferro, né, que é a matéria-prima para se fazer as máquinas, e carvão. O carvão vai ser utilizado para energia a vapor, produção de energia, então, para essas máquinas. Então, olha só, a Inglaterra tinha uma camada empenhada, né, tinha dinheiro, essa camada empenhada, a burguesia tinha dinheiro, tinham trabalhadores para as fábricas e tinha a matéria-prima que precisava e a fonte de energia. Então, por isso a Inglaterra foi a pioneira, a primeira no processo de industrialização. As máquinas que surgiram nesse momento são todas elas têxteis, tá certo? Então, olha só, a primeira revolução industrial, que é essa fase do século XVIII, início do século XIX, é uma fase em que só a Inglaterra, por hora, tem máquinas, né, fábricas, e ela é voltada para a produção de tecido, produção têxtil, certo? E essa invenção das máquinas começou com prêmios dados aos trabalhadores. Quem inventasse máquinas que melhorasse a produção, que fosse mais rápido, que desse para produzir mais com baixo custo, né, menos investimento, ganhava prêmios, né? Então foi aí que em 1764, século XVIII, surgiu a roda de fiar manual, a spinning jenny. Depois, um ano depois, a máquina a vapor do James Watt, né, que substituía a energia manual, dava para produzir mais. 1769, a máquina de fiar hidráulica do Arkwright. Essa máquina ela usava a força motriz da água para movimentar, então dava para também ter essa máquina em qualquer lugar. 1785, a grande invenção do Cartwright, o tear mecânico. 1807, o barco a vapor. 1814, a locomotiva a vapor. Então, você veja que vai tendo uma revolução nos meios de transporte também. Olha só, a primeira, então, que nós temos aí é a spinning jenny, né? Então, olha só, o primeiro tear, né, mecânico aí que surgiu, que não era muito potente. Depois, você tem, na segunda imagem, o tear, esse é o tear mecânico mesmo, né, que vai passar a produzir muitos fios de algodão. E embaixo, a locomotiva a vapor. Bom, vamos ler alguns relatos, né? Nós estamos falando das máquinas, né? As máquinas elas vão baratear a produção, vão aumentar a produção. Mas e as condições dos trabalhadores? Como que eram nesse momento? Vamos ler alguns relatos? Eu trabalhava na fábrica do Sr. Braid. Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão e não saberia dizer a que horas parávamos de trabalhar. Ninguém, a não ser o mestre, o filho do mestre, tinha relógio e nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha relógio, foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informara aos homens as horas do dia. Então, olha só o que dá para a gente pensar, né? Ninguém podia ter relógio, então era só o encarregado, o patrão, que controlava as horas, né? O relógio passou a ser muito necessário nesse momento para controlar as horas. Mas será que as horas eram respeitadas? Né? Aí que tal? O trabalhador não tendo um relógio, ele não podia reclamar se estava passando do horário dele de trabalhar, não é verdade? É isso que a gente fica pensando. Olha o relato de uma criança. Íamos para o trabalho às 6 da manhã sem nada para comer. Por cerca de um ano, nós nunca paramos para o café da manhã. O café da manhã era trazido para a fábrica em canecas de lata em grandes bandejas. Era leite, mingau e bolo de aveia. Eles traziam isso e cada um pegava uma lata e tomava seu café como podia, sem parar de trabalhar.
Fazíamos uma grande parada ao meio-dia e tínhamos 1 hora para almoço, mas tínhamos que fazer a faxina durante aquela hora. Levávamos cerca de meia hora para limpar e colocar óleo nas máquinas. Então íamos comer o almoço, que 5 dias por semana era apenas torta de batata, né? Então a gente vê que as crianças também eram bastante exploradas nas fábricas, trabalhavam crianças, né? Primeira constatação. Elas ganhavam o café da manhã, mas não paravam de trabalhar enquanto comiam, né? Então já dá para a gente ver que não comiam tão bem. Na hora do almoço não tinha assim todos os nutrientes necessários. E a 1 hora de almoço se transformava em meia hora, então era pouco tempo para comer e já voltar para o trabalho, né? E aqui o terceiro relato. O pai comia primeiro para manter suas forças. Ele comia sozinho ou com a esposa. Os jovens que já ganhavam seu pão eram os próximos a sentar à mesa, enquanto os mais jovens vigiavam ansiosos para que os restos não desaparecessem antes de chegar a sua vez. Na divisão da comida, as garotinhas eram as mais prejudicadas. As mães achavam que elas não precisavam tanto, não como os garotos. Por esse relato, a gente vê que a alimentação do trabalhador era insuficiente, né? As crianças, inclusive, subnutridas, já que eram os adultos que comiam primeiro, né? Então, isso era uma realidade da época. A gente vai vendo aí que as condições dos trabalhadores não eram muito boas, né? Então, vamos sistematizar tudo isso, né? O que aconteceu aí com a invenção das máquinas? Quais foram as transformações, as consequências disso? Em primeiro lugar, houve um crescimento das cidades. Muita gente indo para as cidades, porque nas cidades tinham emprego nas fábricas, as cidades cresceram, tinham os meios de transporte, né? Então, isso atraiu muita gente, né? Muita gente saindo do campo e indo para a cidade. Só que também aumentou as áreas periféricas, os bairros mais pobres, sem água e sem esgoto, né? Infraestrutura, e a poluição urbana, porque imagina o que a queima do carvão produz, né? Aquela fuligem, ela deixa realmente aí o ar bastante poluído, certo? E muitas vezes tinha poluição das águas, né? Detritos que eram jogados nos rios. Aumento do desemprego. A máquina substitui o homem, né? Então, o trabalho de 10 homens passa a ser feito por uma máquina. Então, tinham muitos trabalhadores, e aí o trabalhador vai ter que aceitar a condição do dono da fábrica. Os trabalhadores vão ser chamados de proletários, certo? E os donos da fábrica, do dinheiro, né, que é o capital, a burguesia. Então, o trabalhador passou a ser duramente explorado pela burguesia, tendo que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, com pouquíssimo tempo para descanso, sujeitos à insalubridade das fábricas. Muitas delas não tinham ar, eram sujas, as máquinas não tinham manutenção, então ocasionavam aí acidentes de trabalho. Se o trabalhador se machucasse, ele não recebia assistência médica do dono da fábrica e muitas vezes ele ficava incapacitado para o trabalho pelo resto da vida. O final de semana não era remunerado, não trabalhava, não ganhava, nem as férias, não tinham nenhum direito trabalhista, né? Não havia nada que protegesse o trabalhador como nós temos hoje. Então, aí algumas imagens, vemos na primeira aí os teares, as crianças eram empregadas nas fábricas, crianças de 6, 7, 8 anos. Essas crianças limpavam as máquinas, tiravam os caroços de algodão e muitas vezes se machucavam, né? E nem para elas tinha assistência médica. Vemos na segunda imagem o trabalho de mulheres na fábrica, né? Muitas mulheres aí iam trabalhar para ajudar no sustento da família. E a terceira imagem, olha só, é uma mina de carvão e nós vemos aí crianças trabalhando, né? Então a legislação não existia, né? Não se protegia nem mulheres, nem crianças, né? Era realmente uma situação bem ruim para o trabalhador. A questão das mulheres é que elas ganhavam a metade ou menos do que os homens.
E assim também as crianças, elas não ganhavam o mesmo salário, porque eram consideradas mais frágeis e eram até preferidas nas fábricas, não só por ganhar menos, mas porque as punições eram mais severas para as mulheres e crianças, né? As mulheres ainda podiam sofrer o assédio dos patrões. Então, quer dizer, essas eram as condições de trabalho, né, do proletário no século XIX, né, no final do século XVIII na Inglaterra. Os salários eram tão baixos que eles acabavam vivendo em moradias populares de um, dois cômodos, sem água, sem esgoto, e aí sempre sujeitos a doenças, né? A casa era pequena para toda a família, muitas vezes, faltava higiene, faltava realmente alimentos adequados para todos, igual a gente viu no relato, tá certo? Carne quase não se comia, frutas quase não se comia, legumes muito pouco, né? Verdura também. Então era uma situação bem precária. Os operários, por sua vez, eram cobrados em relação à produtividade. Eles tinham que acompanhar o ritmo da máquina, que era cada vez maior. Quanto mais produzir, mais lucro para o patrão, né? Então estavam sujeitos a descontos nos salários, se produzissem menos, se chegassem atrasados, executavam movimentos repetitivos, mecânicos, o dia inteiro, tá certo? Esses movimentos aí causavam aí danos à saúde do trabalhador, tanto musculares quanto psicológicos, tá certo? Esse processo de executar o mesmo movimento o dia inteiro, sem usar o raciocínio para isso, a capacidade criativa, é chamado de alienação do trabalhador. O trabalhador ele é alienado, separado de todo o processo produtivo. Ele passa a ser um apêndice da máquina, quer dizer, uma continuação da máquina, e pode ser facilmente substituído por qualquer outro. E os operários que produziam além da meta ganhavam acréscimos, prêmios. Então, olha só, relógio, multas, prêmios eram usados para manter o trabalhador sob controle. Disciplinado, né? Uma nova disciplina de trabalho. Os trabalhadores, por sua vez, não aceitaram passivamente essas péssimas condições de trabalho, não. Eles fizeram muitos movimentos. No início do século XIX, surgiu o movimento de quebra de máquinas, chamado de ludismo, em homenagem a um tecelão, né, que parece que existiu, não se tem certeza, chamado de Lude, tá certo? Os trabalhadores achavam que a máquina era culpada pelo desemprego, então eles iam lá e quebravam as máquinas. Mas eles perceberam com o tempo que não era a máquina o culpado, era o patrão, né? Então, olha só, com o desaparecimento do ludismo, surgiram associações de trabalhadores, eram chamadas de trade unions na Inglaterra. E elas começaram a organizar as greves, as manifestações que exigiam jornada de 8 horas, melhores salários, condições de segurança nas fábricas, né? A essas reivindicações foram se juntando outras com o tempo, né? No próprio século XIX. Crianças com menos de 8 anos não trabalhassem, que houvesse ensino público para as crianças, creches para as mães deixarem seus filhos pequenos, né? Essas greves eram consideradas caso de polícia, era muita repressão policial, prisões, quebra de jornais que imprimissem aí panfletos, jornais operários, enfim, né? Era tudo proibido, havia bastante repressão e violência contra esses trabalhadores. Aí uma imagem de uma das greves, né? Então, em 1838, na Inglaterra, surge um grupo de trabalhadores que redige a Carta do Povo, um documento importante, que, além de direitos trabalhistas, exigia direitos políticos, que a maioria da população não tinha, como voto para todos os homens, independente de classe social, homem, pobre ou rico. Mulher, você já viu que não entrou aí, né? Infelizmente, o mundo é ainda muito patriarcal, né? Dominado pelos homens, tá certo? Representação operária no parlamento com pagamento de salário aos parlamentares. Se os pobres não pudessem se candidatar ao parlamento, eles não conseguiriam mudar a sua situação através da lei. E se eles não ganhassem salário, como que eles iam trabalhar no parlamento, não é verdade? Então, aí a lógica desse movimento. E foi difícil os trabalhadores ganharem
as suas reivindicações, hein? Foi bem aos poucos mesmo. Em 1802, a jornada passa a ser de 12 horas, a jornada máxima. Em 1819, proibido o trabalho de menores de 9 anos. 1842, trabalho de mulheres e crianças nas minas proibido. E assim continuaram as reivindicações, as greves, né, pedindo uma série de coisas. Nós só temos final de semana remunerado, férias, 13º, licença maternidade, por causa das lutas de trabalhadores que continuaram no século XX. Senão, nós não teríamos nada disso, tá certo? Então é isso, pessoal. Deixem as suas dúvidas aí, comentários, tá bom? Grande abraço.